Chuva de prata em Santa Cruz. Depois do incidente que mostramos ontem aqui no programa, a Companhia Siderúrgica do Atlântico foi considerada culpada. O valor da multa pode chegar a 10 milhões de reais. A CSA vai ter que fazer investimentos na região e é isso que nós esperávamos aqui. Reportagem Natasha Franco, dessa tela aqui do Brasil Gente Rio. Olhem só a fuligem. Depois vão me dizer que não tinha fuligem lá no local. Olhem para a imagem. Solta o VT. Esta camada de pó que cobriu parte de Santa Cruz neste domingo veio de uma área de secagem de resíduos dentro da Companhia Siderúrgica do Atlântico. A constatação é de técnicos do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, que estiveram ontem na empresa. E as condições de tempo, elas eram favoráveis, para que esse material fosse carreado pelo vento. Esse material grafite, ele já é bastante leve e aí com o vento intenso que foi de fato observado e registrado na região, ele transportou para as comunidades mais próximas. Sofrimento que muitos moradores sentiram na pele. Eu vi problemas sérios de pele, dermatológicos, semelhantes à catapora, em pessoas que nunca tiveram histórico de doença dermatológica, não tem histórico pessoal, não tem histórico na família, problemas oftalmológicos e problemas de respiração. Por causa de mais este incidente, a CSA, que funciona apenas com uma licença de testes, será multada. O valor chega a 10 milhões e meio de reais. A empresa será ainda obrigada a fazer investimentos em Santa Cruz de 4 milhões e 500 mil em obras de drenagem na área rural do bairro e também o plantio de 15 mil árvores na região. Os projetos serão feitos pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, mas quem vai pagar a conta será a empresa. No último domingo, alguns resíduos da produção da siderúrgica caíram sobre uma área residencial próxima à fábrica. Eles tiveram que tomar já ações imediatas para corrigir o problema, ou seja, intensificar a molhagem desses montes de escória que estão lá no pátio, para evitar que essas cinzas que sejam suspensas pelo vento e acabem atingindo as casas das comunidades próximas. E, além disso, em 30 dias, eles têm que nos apresentar um plano para tratar esse problema, que seja para que nós não sejamos surpreendidos numa situação semelhante, onde uma baixa umidade do ar, as pilhas fiquem extremamente secas e acabem um problema volte a se repetir. Cerca de 5 mil pessoas foram afetadas pela chamada chuva de prata que caiu no último domingo. Esta é a terceira vez que a empresa é multada por acidentes no processo de produção. E o secretário afirmou que a tolerância com a CSA acabou. Que não façam outra. Esgotou a paciência. Que cuidem muito direitinho de tudo, porque a paciência acabou. Apesar de já ter sido multada em cerca de 3 milhões e 600 mil reais, a CSA ainda não pagou a conta. Eles recorreram da decisão na Justiça. A única exigência que a companhia está cumprindo são os pedidos do termo de ajustamento de conduta, que vence em março do ano que vem. Entre as melhorias, a CSA investiu 40 milhões na cobertura do poço de emergência, que recebia resíduos da produção e que agora estão aprisionados e não devem mais causar risco à população. A nossa postura aqui é trabalhar diretamente com você, telespectador, respondendo as suas questões, abrindo o debate. Esse é o nosso propósito, o programa aqui é feito para você, telespectador. Então, com todo respeito aqui, uma funcionária da CSA, com todo respeito e agradecimento por ela ter feito a crítica, e o debate é muito importante, disse no meu Facebook que está decepcionada comigo porque eu fui infeliz no meu comentário ao falar, segundo ela, sem conhecimento de causa, sobre a CSA. Dizendo que tudo que foi dito aqui não tinha credibilidade. Eu quero deixar bem claro, muito bem claro aqui, que eu não sou a favor da demissão das 10 mil famílias que trabalham na usina. Como também em nenhum momento eu pedi o fechamento da siderúrgica. O que eu peço é respeito às leis do meio ambiente, para que isso que está acontecendo não aconteça. A imagem é real. Queremos sim convivência, produção, sem geração de problemas com os moradores da região. O que eu peço aqui é providência das autoridades em relação ao que nós assistimos na matéria da Gabriela Ferreira e, consequentemente, agora da Natasha Franco. A Gabriela, inclusive, passou mal enquanto esteve na região produzindo a reportagem de ontem. Essa fuligem aí que você está vendo agora, essa fuligem está provocando doenças em toda a região. Isso é fato. E o que nós pedimos é fiscalização e respeito. A Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, a CSN,
tem histórico criminoso. Não tem? Tem. Mas não foi o foco da matéria em questão. Todos os meus comentários aqui são pautados em dados e conferidos junto a uma equipe de produção da mais alta confiabilidade e credibilidade. A Fundação Oswaldo Cruz não mente. Pesquisas mostram que a poeira está matando as pessoas e contém ferro, manganês, magnésio e outras substâncias químicas perigosas para a saúde e o meio ambiente. E desde que foi inaugurada em julho de 2010, a siderúrgica funciona com uma licença provisória. A Universidade Federal do Rio de Janeiro não mente. Durante a Rio+20, pelos pesquisadores da UFRJ, eles comprovaram através de pesquisas sérias que a Companhia Siderúrgica do Atlântico deverá se tornar responsável por 75% das emissões de gases poluentes na cidade do Rio quando estiver em plena operação, o que está previsto para ocorrer até 2016. O prefeito Eduardo Paes, eu falei ontem isso aqui, sabe disso e disse que se ele, Eduardo Paes, fosse o prefeito na época da instalação da CSA, não permitiria o funcionamento da usina. Eu não sou a favor da demissão de 10 mil chefes de família. Cubatão, em São Paulo, que chegou a ser um dos lugares mais poluídos do mundo, vocês lembram disso também, eu conheço Cubatão, conseguiu despoluir o seu ar com todas aquelas quantidades de usinas. Conseguiu como? Respeitando a lei. Por que a CSA não vai conseguir respeitar a lei? Não somos contra a produção. Somos contra a maneira como está sendo feita. As imagens não mentem. A fuligem é real. A chuva de prata é real. Se a usina for boa para a economia do Estado, que ela permaneça funcionando, desde que respeite todas as normas de proteção ao meio ambiente. Eu volto a perguntar aqui. Se essa empresa alemã, dona da CSA, estivesse assim na Alemanha, ela faria isso na Alemanha? Ninguém é louco, não são loucos, lá é sério. Assim como os americanos da Chevron, falei isso ontem aqui também, só poluem aqui na América Latina. Sabe por quê? Porque essas empresas não têm respeito às leis brasileiras. Porque as autoridades brasileiras, sem generalizar, somente agora às pressas, estão se fazendo respeitar. Algumas autoridades acabam sendo fracas, incompetentes, até permissivas em alguns momentos. E a CSA, em nota, diz e se defende muito que a fuligem não é tóxica. A CSA diz que está em contato com as lideranças comunitárias, locais e conta com um serviço telefônico, que é o 0800 021 51 23, exclusivamente para tirar dúvidas da população. Eu acho que está claro o que eu falei aqui, não está claro? Queremos respeito às leis, somente isso e nada mais.